Olá pessoal, meu nome é Marina, tenho 31 anos e hoje eu vou contar pra vocês a minha história, uma parte da minha vida que me marcou muito. Eu vou contar pra vocês hoje como que eu descobri da pior maneira que o meu namorado tinha uma noiva. Isso mesmo que vocês ouviram, meu namorado ele tinha uma noiva. Segredos Dark. Aqui, cada história tem valor, cada voz merece ser ouvida. Bem, eu não tenho filhos, eu ainda moro com os meus pais, eu sou formada, eu trabalho na minha área e até pouco tempo atrás eu acreditava que eu levava uma vida bem tranquila, tudo normal. Hoje eu estou vivendo um dilema que eu jamais imaginei que eu fosse enfrentar. Há 2 anos eu conheci um homem por quem eu me apaixonei de verdade, aquele amor, aquela paixão bem profunda que você quer estar com a pessoa o tempo inteiro. Eu me apaixonei por esse homem. Durante muito tempo, eu achei que ele fosse a pessoa que eu estava esperando, a tampa da minha panela. Só que depois de tudo o que aconteceu, eu já nem sei mais quem ele realmente é. Eu vou dar o nome para ele de Rafael, tá bom? Bem, mesmo depois de tantas mentiras e de toda a humilhação e de tudo o que ele me fez passar, eu ainda não consegui esquecê-lo completamente. E talvez essa seja a parte da qual eu mais me envergonho. Está contando aqui pra vocês. E comigo mesmo, essa é a parte que eu mais me envergonho, porque eu ainda não consegui esquecê-lo totalmente. Eu sou filha única e eu sempre fui muito próxima dos meus pais. Eles nunca foram pessoas de ostentar dinheiro, mas eles conseguiram construir uma vida confortável, mas tudo com muito trabalho, muito esforço. O meu pai, ele começou a trabalhar aos 14 anos de idade na pequena fábrica do meu avô. O meu avô, ele era um homem bastante rígido. Ele nunca facilitou as coisas para os filhos. Ele tratava os filhos como funcionários, porque ele queria ensinar os filhos desde pequeno a ter responsabilidades, a saber como fazer as coisas, porque a vida lá fora não seria fácil. Então, o meu avô, bem a moda antiga, ensinou o meu pai desde criança a dar valor às coisas. Então, nós tivemos uma vida confortável por conta disso. Mesmo quando a empresa do meu avô começou a prosperar, o meu pai ele continuou trabalhando, como eu disse, né, como qualquer outro funcionário. E depois que o meu avô faleceu, o meu pai comprou a parte do meu tio e assumiu a empresa sozinho. Como ele sempre tinha trabalhado mais na parte operacional, ele acabou enfrentando dificuldades com a parte administrativa. Foi então que a minha mãe, já depois dos 30 anos, ela resolveu fazer faculdade de administração para poder ajudar o meu pai com a empresa. Diferentemente deles, eu tive uma vida muito mais fácil. O meu pai sempre dizia que se arrependia de não ter estudado mais. E por isso ele fez questão de investir na minha educação. Eu estudei em boas escolas, eu frequentei uma ótima faculdade particular e eu só comecei a trabalhar depois dos meus 25 anos. Eu sei que eu fui muito privilegiada. Eu sou muito grata por tudo o que os meus pais fizeram por mim, porque eu sei que nem todos têm essas condições, né, e possibilidades que eu tive. Olha, eu sempre fui uma pessoa muito caseira. Eu nunca tive um grupo enorme de amigas, mas as poucas amizades que eu construí, elas foram amizades que foram verdadeiras. Enquanto outras meninas da minha idade gostavam de ir para festas, baladas, eu preferia ficar sempre em casa lendo, assistindo a filmes ou saindo assim para programas mais tranquilos. Por exemplo, eu gostava de cafeterias, de livrarias, cinemas, teatros, restaurantes. Mesmo quando eu saía com as minhas amigas, raramente eu chegava depois da meia-noite. Talvez por isso eu também não tenha tido muitos namorados ao longo da minha vida. Aos 18 anos, eu namorei um rapaz por menos de 1 ano. Nós éramos muito diferentes e nós discutíamos constantemente. Foi um dos nossos maiores problemas
era que ele insistia para que tivéssemos relações, enquanto eu ainda não me sentia preparada. Então ele ficava insistindo, isso era chato, era ruim. E quanto mais ele pressionava, menos vontade eu sentia, porque eu não sou movida à pressão. Para mim, eu tenho que sentir que eu estou num ambiente tranquilo, que eu estou relaxada e que eu quero, que eu sinto de fazer aquilo. Só que isso chegou ao ponto de ele começar a me chantagear, dizendo que terminaria comigo caso eu não aceitasse ter relação com ele. Quando eu percebi que ele estava tentando transformar aquilo em uma prova de amor, eu decidi terminar com ele. Não aceitei continuar nesse relacionamento. Depois, ele voltou, pedindo desculpas e prometendo respeitar o meu tempo. Mas eu não conseguia mais confiar nele. Eu não conseguia mais, voltar àquilo que eu sentia por ele. Então, a partir daí, eu coloquei os estudos como prioridade. Eu não quis continuar com ele de fato. Eu conheci outros rapazes, saí algumas vezes, mas nada virou um relacionamento sério. A minha mãe, ela até tentava me incentivar a sair mais, dizendo que eu precisava conhecer pessoas, mas eu estava muito confortável com a minha rotina. Não estava sentindo aquela falta, aquela necessidade, eu preciso ter namorado, eu preciso fazer isso. Não, eu estava bem tranquilinha. Foi então, nesse período que eu estava bem tranquila, que eu conheci o Rafael. Tudo começou durante uma viagem que eu fiz para visitar uma amiga minha que tinha se mudado para o sul do país, do Brasil. Eu passei uma semana lá na casa dela e no domingo em que eu voltaria para minha casa, caiu um temporal muito forte. Acho que quem mora no sul sabe que, até onde eu sei, chove demais no sul. Então, caiu aquele temporal bem estilo temporal que cai no sul. O meu voo foi sendo adiado de meia em meia hora. E depois de quase 4 horas esperando no aeroporto, a companhia aérea finalmente anunciou que ele tinha sido cancelado. Ou seja, todos os passageiros seriam levados para um hotel e embarcariam apenas no dia seguinte. E foi na fila para receber o voucher da hospedagem que eu comecei a conversar com o Rafael. Ele estava visivelmente muito nervoso. Ele disse que estava fazendo uma conexão e que ele precisava chegar à minha cidade para um compromisso profissional às 8 horas da manhã seguinte. Então, Rafael, ele contou que ele trabalhava com tecnologia da informação e tinha sido contratado para implantar um sistema em uma empresa. Como era domingo, ele só conseguiria falar com os responsáveis na manhã seguinte da segunda-feira para tentar remarcar o serviço. A fila do voucher estava enorme e a nossa conversa foi se prolongando. O Rafael, ele era bem simpático, comunicativo, ele parecia, muito inteligente. E quando eu percebi, já estávamos conversando como se nos conhecêssemos havia há muito tempo. Fomos colocados na mesma van até o hotel e durante todo o percurso continuamos conversando. Quando chegamos no hotel, a companhia aérea informou que também ofereceria um jantar pra gente. Eu estava faminta e eu disse que eu subiria apenas para deixar a minha mala no quarto antes de ir ao restaurante jantar. E Rafael falou que faria o mesmo e perguntou se poderíamos jantar juntos. E eu aceitei, claro. Combinamos de nos encontrar então no saguão do hotel 20 minutos depois da nossa chegada. Durante o nosso jantar, ele pediu uma garrafa de vinho e perguntou se eu queria acompanhar ele no vinho. Eu quase nunca bebia, mas era um momento atípico, né? Então eu aceitei. A conversa estava tão agradável, tão boa, que acabamos tomando quase 2 garrafas de vinho. Falávamos sobre nossas famílias, nossos trabalhos, viagens, planos para o futuro. E Rafael, ele parecia muito interessado em tudo o que eu dizia. Ele fazia perguntas, prestava muita atenção e ele conseguia me deixar completamente à vontade.
Ele não era daquelas pessoas que não deixa você falar, que te olha estranho. Não, eu me sentia assim, muito à vontade com ele. Como eu falei, foi como se já nos conhecêssemos há muito tempo. E quando percebemos, já estávamos conversando havia mais de 2 horas e o restaurante já estava fechando. No momento de pagar as bebidas, eu peguei o meu cartão e eu me ofereci para dividir a conta com ele. Porque eu pensei, nós não estamos num encontro, né? Que o homem normalmente paga e tudo mais. Então, me ofereci para pagar. Ele não deixou, ele pagou tudo. E antes de nos despedirmos, combinamos de tomar café juntos na manhã seguinte, às 7h30 da manhã. A van sairia para o aeroporto às 8h30. E eu subi para o quarto pensando nele, pensando no Rafael. Eu fiquei muito assim, caidinha por ele, sabe? Eu lembro que eu tomei banho e eu fiquei repassando a nossa conversa na cabeça. Quem nunca fez isso, né? Então, eu fiquei pensando no nosso momento ali conversando. Eu estava até bem surpresa por ter criado tanta intimidade com alguém que eu tinha acabado de conhecer. Não era comum isso pra mim. Bem, quando eu acordei, eu levei um baita susto, porque já era 7h45. Eu levantei correndo, tomei banho, arrumei minhas coisas e desci. Além do medo de perder a van, eu também não queria ir embora sem ver o Rafael novamente. Nós nem sequer tínhamos trocado o número de telefone. Então eu desci assim, como se fosse um foguete, porque eu não queria perder o contato com ele. E quando eu cheguei na recepção, Rafael estava lá, sentado em um sofá. Eu cheguei para conversar com ele, eu pedi desculpas pelo atraso e eu expliquei que eu não estava acostumada a beber tanto vinho igual nós havíamos bebido na noite passada. Ele deu risada e ele disse que ainda não tinha tomado café porque ele estava me esperando. Gente, aquilo naquele momento me tocou, porque eu senti que foi algo, assim, muito de cavalheirismo da parte dele, sabe? E eu que já fui dormir pensando nele, isso daí pra mim foi como se fosse uns pontos a mais ali pra ele. E então ele me contou que o voo das 11 já estava lotado. A companhia tinha priorizado alguns passageiros que haviam descido mais cedo e nós só conseguíamos viajar às 4h15 da tarde. Perguntei por que ele não tinha tentado embarcar no voo anterior, já que ele estava bem atrasado para o trabalho dele. E ele respondeu que havia conseguido remarcar o trabalho para terça-feira. Então, de segunda passou para terça. E depois ele disse que também não queria ir embora sem se despedir de mim. E foi nesse momento que eu comecei a me encantar, assim, de verdade por ele. Nós dois tomamos café e, como tínhamos várias horas livres, pegamos um táxi para conhecer alguns lugares ali da cidade, almoçamos juntos, voltamos ao hotel para buscar nossas malas e seguimos então para o aeroporto. Conseguimos marcar assentos lado a lado e durante o voo aconteceu, gente, o nosso primeiro beijo. Isso. Quando nós desembarcamos, a minha mãe estava lá me esperando. Eu apresentei o Rafael como um rapaz que tinha passado pelo mesmo problema com o voo. E eu perguntei se poderíamos deixá-lo no hotel. A minha mãe me olhou com uma expressão assim, desconfiada, mas ela concordou. Ela falou que tudo bem. Durante o caminho, nós 3 fomos conversando. Eu não contei que tínhamos nos beijado, mas a minha mãe, ela percebeu imediatamente que havia alguma coisa ali de diferente entre a gente. Assim que deixamos Rafael no hotel, ela perguntou como exatamente nós tínhamos nos conhecido. E eu contei toda a história e disse que ele parecia ser uma pessoa muito legal, muito gente fina. A minha mãe apenas me olhou e falou assim: "Você gostou dele, não gostou?" Eu até tentei disfarçar, mas era inútil. Naquela mesma noite, Rafael me mandou uma mensagem dizendo que estava com saudades e ele queria me ver. Então, ele chegou a sugerir que eu fosse até o hotel. Apesar de estar interessada, eu disse que não iria. Era tarde, eu jantaria com os meus pais e também não me sentia, assim, confortável em encontrá-lo no quarto de um hotel.
Como ele ficaria na cidade até sexta-feira, combinamos de jantar no shopping no dia seguinte. Foi, gente, um encontro maravilhoso. Nós nos beijamos novamente e naquela mesma noite, olha só que loucura. Naquela mesma noite, Rafael me pediu em namoro. Foi tipo assim, vapt-vupt as coisas. Vocês conseguiram notar, né? Eu disse que eu também queria ficar com ele, mas eu tinha medo de um relacionamento à distância. E ele respondeu que poderíamos pelo menos tentar para ver o que aconteceria. Eu já estava apaixonada demais para recusar. Eu sei que pode parecer loucura, mas eu já estava sentindo aquelas borboletas no estômago, eu já estava assim bem caidinha pelo que eu conhecia dele, pelo que eu conheci dele naqueles dias. E como parece que eu pensei que eu não poderia perder essa chance, porque vai que fosse ele mesmo o amor da minha vida. Então, eu decidi aceitar. Na quinta-feira daquela semana, antes de ele voltar para a cidade dele, eu convidei para jantar na minha casa. Os meus pais, eles acharam tudo isso muito rápido e chegaram até a perguntar se eu já conhecia antes daquela viagem, porque parecia estranho eu levar para casa um homem que tinha conhecido poucos dias antes. O que, de fato, vendo de fora é mesmo, né, gente? Mas eu expliquei que tudo entre nós tinha acontecido assim, de maneira muito intensa, nesses dias. E a minha mãe até perguntou se eu já tinha ido pra cama com ele. E eu disse que não, mas admiti que eu estava gostando muito do Rafael. Bem, durante o jantar, o Rafael foi extremamente educado com os meus pais, falou sobre trabalho, mostrou interesse pela empresa do meu pai e fez questão de parecer assim bem responsável e bem correto. Mesmo assim, depois que ele foi embora, meus pais disseram que não tinham gostado assim completamente dele. Segundo os meus pais, havia alguma coisa estranha no Rafael. Eles sentiam que ele se esforçava demais para parecer perfeito. E eu achei que era apenas implicância pelo fato de termos nos conhecido muito rápido, por ter acontecido tudo aquilo muito rápido. Então eu achei, meus pais devem estar implicando com ele, mas, eu tô achando ele super normal. Na minha cabeça eu pensava assim. Mas a gente tem que dar muita atenção, né, pros nossos pais, porque eles normalmente sempre têm razão. Enfim, eu disse que eles estavam julgando alguém que eles mal conheciam e eu não dei muita bola, né, muita importância. Depois do jantar, eu levei Rafael de volta ao hotel e ele me convidou para subir. Mas, novamente, eu recusei. Eu disse que ainda era cedo e que teríamos outras oportunidades. Na manhã seguinte, ele voltou para a cidade dele e, a partir daí, começamos oficialmente um namoro à distância. Conversávamos quase todos os dias, por telefone, pelo WhatsApp. Rafael dizia que encontraria uma maneira de me visitar, mas sempre aparecia algum problema para ele vir para minha cidade novamente. Sempre era uma reunião inesperada, um compromisso profissional, uma viagem de trabalho ou qualquer outra situação que impedisse ele de vir me ver. Depois de algumas semanas, eu decidi que eu iria visitá-lo. Antes mesmo de eu falar sobre hospedagem, Rafael deixou claro que eu não poderia ficar na casa dele. Ele disse que morava com a mãe e que os dois tinham um relacionamento muito difícil. Segundo ele, a mãe era controladora, invasiva e poderia até me tratar mal. Eu, sinceramente, achei a história um pouco estranha, mas eu não questionei ele sobre isso. Meus pais também jamais aceitariam que eu me hospedasse na casa de um homem que eles quase não conheciam. Então, eu achei bem melhor, de fato, reservar um hotel. Rafael combinou que me buscaria no aeroporto. Quando eu desembarquei, eu encontrei uma mensagem dele dizendo para eu pegar um táxi e ir diretamente ao hotel. O carro havia apresentado um problema e estava na oficina. Ou seja, bem no dia, né, que eu estava ali, que ele precisava me buscar, o carro deu problema. Esquisito, né? Então, essa história é pra boi dormir, né, gente? Mas, enfim, ele falou que ele me encontraria
mais tarde. Na hora combinada, ele apareceu de fato lá no hotel e nós dois saímos de táxi. Desde o início, eu percebi que ele estava muito inquieto. Ele olhava para os lados o tempo inteiro, parecia desconfortável e ele não agia com a mesma naturalidade que tinha demonstrado quando ele estava lá na minha cidade. Eu cheguei até a perguntar para ele se estava tudo bem e ele respondeu que ele estava apenas frustrado por causa do carro. Disse que havia planejado uma surpresa e ele queria me levar para conhecer uma cidade vizinha. Mas sem o veículo seria complicado, porque a viagem levaria quase 2 horas. Então eu sugeri a ele que alugássemos um carro. Por que não? E Rafael disse que não conseguiria porque o cartão dele estava com um problema. Olha só, já muitas red flags, né, gente? Tudo com problema. Bem no dia que eu estou lá, tá tudo com problema. Pois é. Só que mais uma vez eu ignorei o desconforto que eu senti. Ofereci o meu cartão de crédito e ele prometeu que pagaria a fatura depois para mim. Então alugamos um carro e viajamos. Naquela cidade ele pagou a hospedagem em dinheiro e foi também nesse fim de semana que tivemos a nossa primeira relação. Para mim foram assim dias perfeitos. Eu estava apaixonada, feliz, acreditava que finalmente tinha encontrado alguém com quem eu poderia construir de fato uma vida, ter família, filhos, bem assim. Na segunda-feira, eu voltei para minha casa. Rafael não me levou ao aeroporto porque, segundo ele precisava começar a trabalhar cedo. Depois disso, as desculpas ficaram cada vez mais frequentes. Ele marcava de me visitar e ele cancelava em cima da hora. Sempre era assim. Eu já tinha até convencido meu pai a deixá-lo dormir em nossa casa, coisa que nunca havia feito com nenhum outro namorado meu. Como eu já estava com muitas saudades, eu acabei me oferecendo para ir novamente para a cidade dele. Mas Rafael também encontrava motivos para impedir a minha viagem para lá. Em determinado momento eu comecei a achar que ele não queria mais ficar comigo. Foi então que ele disse que precisava me revelar uma coisa. Ele contou que a empresa onde trabalhava havia falido repentinamente. Os funcionários tinham sido dispensados e não estavam recebendo nem mesmo os direitos trabalhistas. Foi isso que ele me falou. E segundo ele, era por isso que ele evitava me visitar, porque ele estava desempregado, sem dinheiro, e ele morreria de vergonha de admitir isso para mim. Eu, naquele momento, claro que eu acreditei, e eu fiquei com muita pena dele. Eu disse que ele não precisava esconder nada de mim e que eu entenderia a situação dele. E foi aí que eu comecei a comprar as passagens para ele vir me visitar, gente. Sim, eu fiz isso. Como ele estava desempregado, eu sugeri que ele ficasse mais tempo na minha cidade, porque agora ele não tinha um emprego, então olha só o meu pensamento. E Rafael, ele recusou. Ele disse que não queria que os meus pais soubessem sobre a demissão e que ele precisava voltar rapidamente, porque ele estava procurando emprego. Então eu comprei a passagem no meu cartão e eu não contei nada dessa situação para os meus pais. Ele então passou 4 dias lá na nossa casa e nós saíamos, visitávamos pontos turísticos e assim, eu lembro que nós tivemos momentos maravilhosos. Para mim, foi momentos maravilhosos. Os meus pais, que antes estavam desconfiados, eles começaram até que a simpatizar com ele. E depois de tudo isso, Rafael voltou outras vezes. Quase sempre era eu que pagava as passagens para ele vir para cá. Claro, tudo isso escondido do meu pai e da minha mãe. Ninguém sabia. A cada visita que ele me fazia, eu ficava muito mais apaixonada. Quando ele ia embora, eu sentia um vazio muito grande. Eu passava dias triste, esperando o momento em que conseguiríamos nos encontrar novamente. Só que havia um detalhe que sempre me incomodava, que eu reparei. Quando o Rafael estava na minha cidade, ele deixava o celular desligado. Algumas vezes, ele nem sequer levava o celular quando a gente saía, e isso era muito estranho. Isso era muito esquisito. Eu cheguei a perguntar por que ele fazia aquilo, e ele respondeu que queria aproveitar cada minuto comigo. Disse também que se deixasse o telefone ligado, a mãe dele passaria o dia inteiro ligando,
e que acabaria estragando o nosso momento juntos. O Rafael falava tão mal da mãe dele que eu comecei a acreditar que realmente se tratava de uma mulher muito difícil. Pois bem, depois de pouco mais de um ano de namoro, eu decidi fazer uma surpresa para ele. Eu comprei uma passagem, reservei o mesmo hotel da primeira viagem e eu fui para a cidade dele sem avisar. Eu estava extremamente animada. Eu imaginava a reação dele quando ele soubesse que eu tinha viajado apenas para vê-lo. Quando eu cheguei no hotel da cidade dele, aí que eu fui ligar para ele. E ele não atendeu. Aquilo não era exatamente uma novidade. Muitas das vezes eu ligava e ele ignorava a chamada. E depois ele mandava uma mensagem dizendo que retornaria mais tarde para mim. Eu esperei ali por algum tempo, mas ele não respondeu. Eu mandei uma mensagem contando que eu estava na cidade dele e que eu havia feito essa surpresa. Cerca de 10 minutos depois eu recebi uma resposta e a mensagem perguntava de uma forma bem fria em qual hotel eu estava hospedada. Eu respondi que era o mesmo hotel da primeira viagem. A pessoa do outro lado disse que ela não se lembrava. Eu até dei risada, achei muito estranho. Como assim não lembro do hotel em que eu fiquei na viagem passada? Eu falei que a memória dele era uma memória bem ruim, porque como que não ia lembrar? E eu escrevi o nome do hotel, mandei o nome do hotel. Em seguida veio uma mensagem dizendo que ele também estava com saudades e que chegaria em aproximadamente 1 hora. Eu pedi que me avisasse, né, quando estivesse na recepção, porque daí eu iria descer para encontrar com ele. A única resposta foi um sinal, assim, positivo com a mãozinha, sabe? O que eu achei super estranho. O Rafael sempre me chamava por apelidos carinhosos, ele dizia sempre que me amava, mandava beijos. Ele era, assim, um fofo comigo nas mensagens. E naquele dia, ele não escreveu nada disso. Pouco mais de 1 hora depois, eu recebi uma outra mensagem dizendo que ele já estava me esperando. Eu perguntei se ele estava dentro do hotel e ele respondeu que estava na esquina. Beleza, eu passei o meu perfume, conferi minha aparência no espelho e eu desci. Quando eu cheguei na esquina, eu não vi o Rafael. Eu liguei novamente, mas ninguém atendeu. Enquanto eu olhava para o celular, esperando alguma resposta, uma mulher veio rapidamente na minha direção. E ela perguntou assim: "Você é a Marina?" E eu respondi que sim. Antes que eu pudesse perguntar quem ela era, essa mulher avançou sobre mim. Ela puxou meu cabelo com força, deu 2 tapas no meu rosto. Eu fiquei completamente sem reação. Foi um choque para mim, eu não esperava por aquilo. E eu tentei me soltar e perguntei o que estava acontecendo. E ela gritou que também queria saber o que estava acontecendo. E depois ela perguntou que história era aquela de eu viajar para fazer uma surpresa para o noivo dela. Naquele momento, gente, eu achei que estivesse havendo algum engano, não era possível. Eu disse que eu tinha ido à cidade para encontrar o meu namorado, Rafael. E ela respondeu: "Não, o Rafael é meu noivo." Eu senti como se tudo ao meu redor tivesse, assim, paralisado. Enquanto eu tentava compreender o que estava ouvindo, ela foi lá e puxou o meu cabelo novamente. Me chamou de vagabunda, perguntou por quanto tempo que eu estava dando em cima do noivo dela, do homem dela. E enquanto ela me batia, algumas pessoas começaram a se aproximar para ver o que estava acontecendo. E também para separar a gente. E veio então 2 senhores que conseguiram fazer com que ela me soltasse. Uau, foi tenso aquele dia. Assim que eu me livrei dela, eu tentei explicar que eu não sabia de nada do que ela estava falando. Eu disse que Rafael havia se apresentado como solteiro e ainda que morava com a mãe. Porém, essa mulher contou que ela era noiva dele já havia 3 anos. Ela disse também que a mãe do Rafael estava morta havia muito tempo. Ele não morava com mãe nenhuma. Ele morava com um amigo, embora ele passasse muito tempo na casa da noiva dele. Foi então que eu entendi o que havia acontecido. Rafael havia dormido na casa dela, esquecido o celular.
Quando eu mandei a mensagem dizendo que estava no hotel, foi a própria noiva quem respondeu fingindo ser ele. Ela marcou o encontro na esquina e ela foi até lá para me confrontar. Em vez de cobrar explicações dele, ela decidiu me atacar. Eu continuei dizendo que eu nunca teria me envolvido com um homem comprometido, jamais, se eu soubesse da verdade. Eu contei que Rafael conhecia meus pais, frequentava a minha casa e mantinha comigo um relacionamento havia mais de 1 ano. E ela não queria me ouvir. Enquanto eu falava, ela não queria me ouvir. Ela continuava me xingando e tentando se aproximar de mim para me bater de novo. Os 2 homens me acompanharam de volta até o hotel, enquanto ela vinha atrás, berrando, me ameaçando. Disse que se eu voltasse a procurar o homem dela, da próxima vez ela me mataria. Na entrada do hotel havia muita gente por conta de um congresso e todos estavam olhando para mim. O meu cabelo estava todo bagunçado, meu rosto ardia e eu estava completamente destruída, devastada. A mulher era muito barraqueira, ela gritava ofensas na frente de todos, ela não se importava e eu não sabia onde enfiar a minha cara. Quando finalmente eu consegui entrar no hotel, eu fui até a recepção para pegar a chave do meu quarto e eu tive uma crise de choro. Foi então que uma funcionária percebeu o meu estado e me levou até o salão onde era servido o café da manhã. Ela me deu água, ficou comigo até que eu conseguisse respirar normalmente. Só depois que eu subi para o quarto. Eu chorei durante horas. O que era para ser algo assim gostoso, uma noite gostosa, dias maravilhosos, eu só chorava. Eu descobri a pior traição da minha vida. Eu não chorava apenas pela agressão ou pela humilhação pública. Eu chorava porque finalmente eu compreendia que tudo tinha sido uma mentira. A mãe problemática nunca havia existido. O carro provavelmente não tinha quebrado. O cartão de crédito provavelmente não estava com problema. A empresa talvez nem sequer tivesse falido. As viagens canceladas, o telefone desligado, a dificuldade para me receber na cidade, o medo constante de ser visto e todas aquelas desculpas que ele inventava finalmente faziam sentido para mim. Eu havia pago passagens, hotéis, aluguéis de carro e várias despesas para um homem que mantinha uma noiva havia 2 anos. Um mentiroso. E mesmo assim, o que mais doía não era nem o dinheiro. Era saber que eu tinha amado alguém que não existia. Depois de aproximadamente 2 horas, eu consegui ligar para a companhia aérea, porque eu queria voltar para casa naquele mesmo dia. Mas a alteração da passagem custaria muito caro para mim. Eu consegui remarcar o voo para a tarde seguinte e eu não tive coragem de sair novamente. Eu pedi todas as refeições no quarto. Além da vergonha, eu estava com muito medo de que aquela mulher voltasse ao hotel e fizesse alguma coisa comigo. Bem, no dia seguinte, eu desci apenas para fazer o check-out, entrei no carro e quando eu cheguei ao aeroporto, eu fui diretamente para a área de embarque. Eu só consegui respirar um pouco melhor quando o avião decolou. Eu deveria voltar para casa apenas na segunda-feira, mas eu cheguei em casa no sábado à noite. Os meus pais perceberam imediatamente que alguma coisa tinha acontecido comigo. Perguntaram por que eu havia voltado mais cedo, e eles queriam também saber sobre o Rafael. Eu não tive coragem de contar a verdade para eles. Eu disse apenas que tínhamos discutido e que eu havia decidido antecipar a viagem de volta. O meu pai, como um bom pai que ele sempre foi, ele ficou muito preocupado. E ele perguntou várias vezes se Rafael tinha me agredido. E eu respondi que não. Eu simplesmente, gente, não conseguia admitir que havia sido enganada durante mais de 1 ano. E que tinha apanhado da noiva do meu próprio namorado. Uma mulher cuja existência eu nem sequer conhecia. No domingo, Rafael me ligou. Ele perguntou se eu ainda estava na cidade dele, porque ele queria conversar pessoalmente comigo.
Foi a primeira vez que eu consegui colocar para fora tudo o que eu estava sentindo naquele momento. Eu o chamei de mentiroso, covarde, aproveitador. Eu disse que eu nunca mais queria ver ele na minha frente e que ele nunca mais deveria me procurar. Ele ainda tentou se explicar para mim. Ele afirmou que ele queria terminar com a noiva já havia muito tempo, mas ela era uma pessoa problemática. Segundo ele, sempre que mencionava uma separação, ela ameaçava fazer um escândalo. E ele também disse que era apaixonado por mim e que tudo o que tínhamos vivido era verdadeiro. Perguntei então por que ele não tinha contado a verdade durante todo aquele tempo. Poxa, mais de um ano. E ele não conseguiu me responder. Ele disse apenas que teve medo de me perder. Eu falei para ele que não acreditaria em mais nenhuma palavra e eu desliguei. Passamos aproximadamente 4 meses sem contato nenhum. E durante esse período, eu tentei seguir a minha vida, mas eu confesso que eu não consegui esquecê-lo. Eu tinha vergonha de admitir isso até para mim mesma. Depois de tudo, uma parte de mim ainda sentia falta do homem que eu acreditava que Rafael fosse. Certo dia ele criou uma conta no Instagram e ele me enviou uma solicitação para seguir. Durante o nosso namoro, ele dizia que ele não tinha nenhuma rede social. O que agora, eu também já fico com o olho muito aberto, porque já é uma bandeira vermelha. Dificilmente alguém hoje em dia não tem uma rede social. Não que não exista, mas daí tem que pesquisar bem a fundo, porque a pessoa pode ter uma rede social, mas às vezes não mexe muito, é bem low profile, né, que a gente fala que é uma pessoa que deixa tudo privado, né, mas falar que não tem nada, eu já desconfio. Enfim, eu fiquei vários dias sem aceitar ele lá na rede social. Eu sabia que eu deveria bloquear aquela conta e simplesmente continuar a minha vida. Mas a curiosidade e a saudade, gente, falaram mais alto. E eu acabei aceitando. Desde então, nós voltamos a conversar. Rafael afirma que terminou definitivamente o noivado. Ele diz que se arrepende de ter escondido a verdade de mim e insiste para que eu lhe dê uma nova oportunidade. Ele jura que me ama. Também prometeu que se eu aceitá-lo de volta, ele vai procurar um emprego na minha cidade para ficarmos perto. Em alguns momentos, eu cheguei até a pensar em pedir ajuda ao meu pai para arrumar uma vaga para ele na nossa empresa, na empresa do meu pai. Só de escrever isso, eu percebo como parece um absurdo, eu sei que parece. Só que ainda assim eu não consigo fingir que eu não sinto nada por ele. Ninguém da minha família sabe da verdadeira história. Para os meus pais, Rafael e eu apenas brigamos e terminamos. Eles não sabem que ele tinha uma noiva, não sabem que eu fui atacada na rua. Eles não sabem que eu passei mais de um ano acreditando em uma vida que ele inventou. Eu tenho consciência de que Rafael mentiu inúmeras vezes e ele me colocou sim em perigo. Aquela mulher poderia estar armada ou poderia ter feito alguma coisa ainda pior comigo. Também sei que um homem capaz de sustentar uma mentira por tanto tempo, com certeza ele vai voltar a mentir. Só que mesmo assim existe uma parte de mim que pensa nos momentos bons, nas conversas, nas viagens, em tudo o que eu senti quando eu estava com ele, quando estávamos juntos. E é exatamente aí que está o meu dilema. Eu não sei se eu sinto falta de Rafael ou se eu sinto falta da personagem que ele criou para me conquistar. Eu tenho medo de dar uma outra chance e descobrir que nada mudou, ou até descobrir um lado pior dele. Mas eu também tenho medo de nunca conseguir esquecê-lo. Depois de tudo que ele fez, pensar em voltar pode parecer muita loucura. Talvez realmente seja. Só que quando a gente está do lado de dentro da história, nem sempre consegue enxergar as coisas com a mesma clareza de quem está olhando de fora. Por isso, gente, eu estou escrevendo a minha história e eu gostaria muito que vocês comentassem o que vocês acham de tudo isso. Eu creio que eu sei a resposta, só que para mim, interiormente, ainda é difícil aceitar essa resposta. Eu tenho medo também de dar uma chance e me arrepender amargamente, profundamente, no futuro. Pois bem, gente, essa é a minha história.
e agradeço por vocês ficarem até o final. E deixem nos comentários o que vocês acham dessa situação toda.